Você sabia que existem conjugalidades terapêuticas que podem promover o casal e existem outras que são precárias ou defensivas e podem levar cada elemento do par ao adoecimento? É sobre este tema que nós vamos falar hoje. Meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais. Antes de falar do funcionamento do casal, eu vou trazer para vocês o funcionamento psíquico de um sujeito para melhor compreensão. Todos nós conseguimos metabolizar uma série de elementos psíquicos e temos mais dificuldade em metabolizar outros elementos. Portanto, vem a pergunta: o que causa em cada um de nós essa maior dificuldade para metabolizar algumas emoções? Uma das causas diz respeito a traumas ou situações vividas que possam nos deixar vulneráveis. São situações que requerem a construção de mecanismos de defesa que passam a ficar incorporados no nosso jeito de ser. Mecanismos esses que, incorporados, impedem-nos de ter maior flexibilidade na vida. E, além disso, mais o que acontece? Assim, quando a gente avança no nosso dia a dia, nós acabamos evitando o contato com aquela lembrança dolorida de determinadas situações que nos causaram o sofrimento. Até aí, nós temos um ponto positivo, resultado do mecanismo de defesa, mas também temos o ponto negativo, que seria a menor flexibilidade na vida, tendo em vista que nós passamos a nos apropriar daquela defesa que foi necessária um dia, mas que fica como um traço guardado na nossa personalidade ou no nosso psiquismo, como se fosse uma couraça, outrora necessária, mas hoje nos impedindo de ter maior contato e flexibilidade nas nossas relações. Daí a dificuldade para metabolizar alguns conteúdos, algumas emoções próprias. Portanto, a dificuldade de metabolização de certas emoções é um processo que resulta em material, emoção, não elaborado. Claro, se nós temos dificuldade de acessar, compreender, transformar determinadas emoções, elas ficam não elaboradas. Portanto, eu trago essa expressão para vocês. São emoções que excedem o nosso psiquismo. Elas não deixam de existir, elas só ficam num campo de menor consciência. Em função disso, eu trouxe uma imagem que vai representar bem o que eu estou querendo dizer, ainda falando do funcionamento psíquico de um sujeito, cada um de nós. Dentro do círculo, nós temos alguns elementos que são elaborados, que constituem o nosso self, o nosso eu. Olha, são materiais que naturalmente nós elaboramos e que compõem o nosso psiquismo. Eles estão dentro do círculo. Mas vocês podem perceber que escoa de dentro do mesmo círculo algum material que não foi elaborado. Este material que escoa também compõe o nosso eu, o nosso self, mas por ser um material de maior dificuldade de elaboração, ele orbita em torno do nosso psiquismo. Não deixa de ser nosso, mas a gente tem menos acesso, uma menor compreensão de determinadas emoções. E isso é algo que acontece com todos nós em maior ou menor grau. O que eu trouxe para vocês nesse primeiro slide? Um processo natural que ocorre com cada um de nós. Tendo explicado isso, nós vamos avançar para o processo da conjugalidade. Sobre a conjugalidade terapêutica e a
conjugalidade precária ou defensiva, que é o tema da nossa aula. A conjugalidade terapêutica é aquela que trata espontaneamente das emoções de cada elemento do par. E a conjugalidade defensiva é aquela que se defende de determinadas emoções. Por isso que eu trago a pergunta: defende de quê? Vamos lá. Dos próprios temores, da própria dificuldade, daquele material que orbita o psiquismo por não ter elaboração. Então eu trago para vocês a imagem de um casal que mantém uma relação significativa, ou seja, cada elemento do par é importante para o outro. Vamos avançar. Quando nós temos essa situação, cada elemento do par naturalmente, espontaneamente, muda, metaboliza, altera a própria subjetividade em maior ou menor grau no correr da conjugalidade. Este é um processo natural. Portanto, neste caso, o material que excede o psiquismo de cada elemento do par, ele pode ser tratado nas relações ditas terapêuticas. Como que isso acontece? O nome técnico é identificação projetiva. Isto é um processo natural que acontece sobretudo nas relações muito importantes para nós. Como que é esse processo? Cada elemento do par projeta no outro material este que nós explicamos que orbita o psiquismo e que ele não tem facilidade para elaborar. Então esse material, pelo fato de eu não reconhecê-lo muito bem, eu projeto no outro. Nas relações terapêuticas, a projeção, ela tem o caráter de ser temporário e cumpre uma função que é de auxiliar para aquele que projeta a diminuição da própria angústia. Quando? Na medida em que ele vê o parceiro atuando com o material projetado. Vamos dar um exemplo. Digamos que este homem que pertence ao relacionamento, ele seja mais retraído e ele tenha, em função inclusive da retração, mais dificuldade de lidar com o quê? Com a sua expansão, com a sua assertividade, com as relações mais espontâneas. Portanto, nesta relação, casamento, vamos dizer que ele tem com aquela mulher, ele tem a expectativa projetada nela de que ela, já que ela é mais expansiva que ele, que ela possa resolver os problemas do cotidiano do casal. Se ela resolve os problemas dos dois, ele fica mais confortável, tá? Na relação terapêutica, como que esse processo se desenvolve? Enquanto ele vê a parceira resolutiva para os dois, ele pode minimizar sua angústia e, em momento oportuno, recuperar o material que ele projetou nela. Vejam, tomando ele próprio uma atitude mais resolutiva. Isso é um processo natural nas relações terapêuticas. Vamos ver como se processa esse contexto nas relações defensivas. Por medo de se conectar com o próprio material que orbita o seu psiquismo, vamos dizer que esse homem possa se dissociar cada vez mais daquilo que ele projetou na parceira. Diferente de recuperar em algum momento esse material, como já está projetado na outra pessoa, ele se dissocia do material. O que é dissociar do material? É perder o contato com aquilo que é dele e que ele não percebe que é, já que está projetado no outro. E dissociado daquele material que lhe pertence, ele pode se afastar da parceira, inclusive acusá-la por agir daquela determinada forma que ele lá atrás,
gostaria que ela agisse pelos dois. Isso é muito comum de acontecer na conjugalidade. Aquilo que em um momento é algo que faz um admirar o outro, neste caso, ele fica admirado por ver a parceira ser resolutiva, assertiva, fatores que ele tem dificuldade. Se ele não consegue recuperar isso, o que acontece? Ele passa a acusar a parceira. Como você fala desse jeito com todo mundo? Você não é nem educada? Então ele se dissocia daquilo que era dele e que está projetado no outro. Vamos ver o que dizem os autores. Se o material projetado for pouco recuperado, o resultado será um empobrecimento da personalidade de quem projeta. E, junto a isso, o estabelecimento de fronteiras frágeis entre os elementos do par, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, tem mais elementos incluídos ainda nas identificações projetivas. Frequentemente, as projeções não são de ordem consciente. Elas são mútuas e simultâneas. Então, vocês conseguem compreender quão complexas são as relações conjugais. Uma das tarefas mais difíceis na terapia de casal é promover a recuperação do material projetado, como eu estou trazendo. E por que isso é tão difícil? O material projetado, como vocês viram, ele diz respeito ao conteúdo individual misturado no relacional. E trabalhar com o autor do conteúdo, daquele que projeta, a autorresponsabilização nem sempre é uma tarefa fácil. Quando nós falamos, portanto, de conjugalidades defensivas ou precárias, o que nós estamos querendo dizer? São aquelas que se estabelecem nas dificuldades de cada elemento do par. Dificuldades essas que já existem antes do encontro amoroso. Neste sentido, aqueles de vocês que estiverem acompanhando o raciocínio vão fazer essa pergunta. Ora, se as dificuldades do par são anteriores ao encontro amoroso, pertencem a cada um em particular e nós estamos num processo de psicoterapia, qual é o limite do tratamento individual na terapia de casal? E isso é material para outra aula. Muito obrigada pela atenção.